Olá, seja bem-vindo a mais um ADM, a live que o CRA-RJ está fazendo para profissionais, estudantes e empresas de administração, porque nessa época de isolamento social, a gente ainda precisa entender muita coisa do que está acontecendo. E para ajudar a gente, eu trouxe aqui hoje o administrador Mauro Odo Nogueira, que também é doutor e é pesquisador do IPEA, para falar um pouquinho sobre essa parte econômica da crise e da pandemia. Tudo bom, Mauro? Tudo bem, Érica? Bom dia, obrigadíssimo aí pelo convite, pela oportunidade, obrigado a você, ao CRA-RJ, né, da gente poder estar compartilhando um pouquinho das nossas reflexões sobre isso tudo que está acontecendo. Obrigada a você, Mauro. Mauro, como você vê hoje as políticas públicas para auxiliar esses pequenos trabalhadores? Eu vi que no último artigo que você publicou na revista Fórum, você fala que 6,5 milhões de trabalhadores foram deixados de fora. Como é que você está vendo essas políticas públicas para esse nicho, para esse grupo de pessoas? Olha só, a primeira coisa, sim, a gente precisa entender, né, quando a gente fala de Brasil, né, a que a gente está se referindo. Na verdade, quando a gente pensa em setor produtivo, quando a gente pensa em economia, né, a gente pensa nas grandes empresas, a gente pensa nas grandes organizações. Detalhe é que, né, a realidade brasileira é bem distinta dessa, né, e isso não está na cabeça das pessoas. Eu até faço um meia-culpa disso, né, falando aí para o pessoal da administração. A gente praticamente no curso de administração não tem noção do que é uma pequena empresa. Eu fui professor de curso de administração há muitos anos, fui coordenador de curso, fui diretor de escola, e a gente está sempre pensando, né, a gente forma administradores com a cabeça nas grandes corporações. Detalhe é que metade dos trabalhadores do Brasil, né, dando números, né, grossos, metade, em torno de metade dos trabalhadores do Brasil estão na economia informal. Ou são autônomos informais, ou são empregados informais sem carteira assinada, ou são empresários informais. A despeito da gente saber que, né, algumas médias e grandes empresas contratam sem carteira assinada, a grande maioria do trabalhador empregado sem carteira assinada está em empresa de pequeno porte ou em empresa informal. Então, dá para dizer que, né, cerca de metade dos trabalhadores estão né, ou são autônomos informais ou estão em empresas informais. Sim. Na outra metade dos trabalhadores que são formais, metade ou é autônomo, MEI, né, que é o autônomo formal, ou está em micro e pequena empresa. Então, a gente está falando de 3/4 dos trabalhadores do Brasil estão em empresas de pequeno porte. Então, quando a gente fala da economia brasileira, no fundo, né, é disso, essa é a grande massa de trabalhadores que a gente tem nesse país. O governo tem tomado algumas medidas, né, né, a primeira foi esse auxílio emergencial para os autônomos informais, só que R$600 eu acho insuficiente, eu considero insuficiente. Para te dar uma ideia, tem uma pesquisa do Sebrae que 36% dos MEI, e a gente está falando em alguma coisa na ordem de 9 milhões de pessoas, 36% dos MEI declararam ter um rendimento menor do que 3 salários mínimos. Significa dizer que só 36% dos MEI vão poder acessar esse valor. auxílio. O resto vai ficar fora. Se você imaginar, né, alguém que tem um rendimento aí na ordem de 3 salários de R$3.000, você, né, mesmo para quem está dentro, você falar, e mesmo os informais, quer dizer, você tem um contingente enorme de informais aí que não são MEI, são, né, biscateiro, camelô e por aí vai, e costureiras, manicures, e um mundo de gente de atividade, que tem rendimentos que são superiores a R$600. A R$600. Né? E é muito diferente, por exemplo, né, no meu caso, né, no meu caso particular, se você tirar metade do meu salário, isso tem um impacto para mim. Se você tirar metade do salário de quem ganha R$2.000, cara, isso é fome. Né? Essa pessoa ela tá no limite. Né? Se alguém ganha um salário mínimo, R$1.000, e você corta R$400 e deixa ela com 600,
Isso, né, é o que a gente, né, a utilidade marginal do dinheiro é absurdamente crescente à medida que a renda cai. Então, esse auxílio de R$ 600, eu entendo ele como insuficiente. Eu acho que ele está deixando de atingir muita gente. E o processo todo é muito complexo e está muito lento. Né? Esse Sim, já tem processo... mais de 2 semanas, quase 2 semanas que foi aprovado e... Na verdade, a gente já está com quase 4 semanas de isolamento, e essas pessoas estão sem renda. Sim. Isso, né, para autônomos informais. Do ponto de vista dos formais, 7,5 milhões de empresas são as chamadas empresas de pequeno porte. Né? O que são empresas de pequeno porte? São as micro e pequenas empresas. As empresas de pequeno porte, elas têm faturamento, as microempresas têm faturamento até, né, pela lei de enquadramento tributário, elas têm faturamento até 360 mil por ano, e as pequenas empresas têm faturamento até 4 milhões e 800 mil. Até agora, o auxílio que saiu para as empresas com mais de 360 mil de faturamento anual. Então, você tem um programa de crédito que atende as empresas entre 360 mil a 10 milhões de faturamento anual, e que eu também acho que precisa ser repensado, porque, na verdade, o que está sendo oferecido? É um empréstimo para pagar a folha de pagamento. A taxa Selic. Quando você empresta, quando o governo empresta a taxa Selic, na verdade, o governo não está desembolsando nada. Ele está emprestando ao custo da oportunidade do dinheiro para ele. Ele vai emitir um título, a Selic, vai fazer esse empréstimo. No dia que ele receber isso, ele resgata esse título, e isso não teve custo para o Estado. Então, é um auxílio que apenas o governo está adiantando dinheiro. Efetivamente, não há um custo para o Tesouro. Quer dizer, o Tesouro ainda está com aquela visão fiscalista de que você não pode abrir mão do equilíbrio fiscal, que é uma coisa que o mundo inteiro já abriu mão há algumas semanas. Né? Não é hora de se pensar nisso, até porque não adianta eu manter o equilíbrio fiscal se eu destroçar a economia. Porque à medida que essas empresas vão fechando, começarem a ter problema, você vai destruindo as cadeias produtivas. Então, essa discussão, né, salvar a economia ou salvar as pessoas, ela é louca, porque a quem serve a economia? Né? O que é economia? Economia é para as pessoas. Não tem como salvar uma economia sem salvar as pessoas. Ela é para as pessoas e é feita pelas pessoas. Então, se eu não tenho pessoas, eu não tenho economia, e para nada serve a economia. Então, o mundo inteiro, nesse momento, está tentando salvar, né, está entendendo que eu preciso salvar as pessoas e que eu preciso salvar as empresas efetivamente, né, segurando as cadeias produtivas, né, para que, quando isso passar, eu não tenha a economia efetivamente destruída. Se colocar no lugar de um pequeno empresário que hoje, né, parou de vender, e você diz para ele, olha só, eu te empresto dinheiro, né, eu estou falando dos pequenos empresários, daqueles acima de 360 mil. Eu te empresto dinheiro, te dou um prazo de 1 ano de carência, só que esse dinheiro é carimbado. Você só pode usar esse dinheiro para pagar empregado. E não pode mandar o empregado embora. Você, numa situação dessa, você vai se endividar? Quer dizer, eu vou pagar empregado, não posso mandar ele embora, eu tenho outras obrigações para pagar, eu não sei o que vai acontecer com a minha empresa daqui para frente, eu estou num cenário extremamente incerto, né? E estou assumindo uma dívida. O custo de transação disso para o empresário, ele é complicado. Né? A outra alternativa oferecida é você permite, e aí o governo efetivamente está botando dinheiro, quer dizer, você permite que o empresário abaixe os salários, né, reduz a jornada com redução de salário, e o governo complementa isso. Aí o governo está desembolsando dinheiro. Ele vai complementar o salário. Também é outra alternativa complicada, porque eu reduzo a jornada, reduzo o salário, mas eu continuo tendo uma parcela de salário para pagar, eu continuo tendo contas a pagar, conta, né, fornecedores para trás, luz, água, telefone, tem um mundo de coisa para pagar, e não tem de onde vir o dinheiro. Né? Então, também é uma outra alternativa que está deixando, né, o pequeno empresário com a faca no peito. E eu estou falando de 360 mil a 4 milhões e 800, em torno de 1 milhão de empresas no Brasil nessa situação.
Agora, você tem entre 360 mil e até 360 mil de faturamento. Então, entre 80 mil, que é o limite do MEI, entre 80 mil por ano, 360 mil por ano, são 6 milhões e meio de empresas, que até agora não saiu nada para elas. Né? E a grande massa das empresas, a grande massa das pequenas empresas são os mais vulneráveis. Uma pesquisa do Sebrae deu que a média, essas empresas têm a capacidade média de sobreviver durante 23 dias sem faturamento. A gente está batendo nesse limite. Bateu esse limite, Né? E esses caras estão, né, até agora sem nenhum atendimento. Estão num limbo, né? Estão no limbo. Estão num limbo, assim, não sabem nem o que fazer para agora e muito menos para o futuro. E outro detalhe que a gente tem que olhar, né, de que Brasil enorme é esse? É um Brasil muito heterogêneo. As medidas estão saindo a conta-gotas. Quer dizer, o governo libera uma coisinha, aí tem uma pressão social, ele libera mais uma, tem outra pressão social, ele libera. E aí você está com um emaranhado de medidas que o pequeno empresário, de um modo geral, ele sequer está entendendo. Tem uma pesquisa do Sebrae também mostrando que a maioria não sabe o que tem para ele, não consegue acessar, não sabe como é que ele vai buscar. Né? Outro detalhe, aquele empréstimo que eu falei para as pequenas empresas, aquele empréstimo para pagar salário, quem decide se vai emprestar não é o banco. Então, né, e a análise de risco do banco subiu muito. Então, tem um monte de empresário que está tendo o crédito negado. Então, você tem a negação de crédito, você tem dificuldade de acesso, você tem o não entender. Né? Você está oferecendo coisas... Não, isso aqui é via aplicativo, né? Tem que ser pelo aplicativo. Quantas pessoas nesse país, quantos milhões de pessoas nesse país não sabem mexer em aplicativo? Né? Você tem um alfabetismo digital. Né? São milhões de pessoas que mal sabem ler e escrever. Então, o governo precisa repensar essa primeira urgência dessas medidas. Elas são efetivamente urgentes. E, segundo, simplificar esse processo todo de uma forma radical. E terceiro, assim, não tem jeito. O Tesouro tem que abrir o cofre. É verdade. E, Mauro, como que você analisa esse pós-crise? Porque se essas empresas estão a quebrar, estão para quebrar, não estão conseguindo os créditos, está tendo esse problema todo nessa massa, como seria esse pós-crise? A gente vê um futuro nebuloso no Brasil, se continuar nessa linha. Eu acho que o pós-crise é assim... Tem dois aspectos. Eu tenho um aspecto otimista e um aspecto pessimista. Eu vou começar pela má notícia. Né? A má notícia é que o pós-crise vai ser entre ruim e catastrófico. Não tem jeito. Tá? Vai depender da efetividade das medidas que estão sendo tomadas, do que elas efetivamente consigam sustentar, segurar das cadeias produtivas, e vai depender muito da duração dessa crise, que não se sabe quanto tempo vai durar. Né? Saiu uma pesquisa ontem, né, dizendo que pode ser que ciclos de isolamento durem até 2021, se não vier uma vacina. Então, não se tem ideia de como é que isso vai andar. Vai desenvolver, né? Vai desenvolver. Quanto mais durar essa crise, maior vai ser o impacto. Quanto menos a gente for capaz de segurar as cadeias produtivas, mais grave vai ser. E também a capacidade de segurar também dos governos tem um limite. Isso do ponto de vista do Brasil. Agora, a gente também não pode deixar de entender que o Brasil está inserido, né, no jogo da economia global, e também não se sabe que impacto isso vai ter na economia global, né, que nível de recessão mundial vai ser provocado, e aí não tem jeito. Né, a gente, não só a questão interna, mas as consequências da crise, né, da crise global também vão bater no Brasil. Então, tem essa má notícia. Né? Assim, efetivamente, não teremos anos, né, os próximos 2, 3, 4 anos tranquilos pela frente. Também, né, vai depender também muito de quem vai pagar essa conta. Né? A gente sabe que o Brasil tem um monte de estudo mostrando isso. Ele tem uma estrutura tributária absurdamente regressiva. Né? Então, quem paga imposto no Brasil é o trabalho. Né? O Brasil tributa muito pouco o capital. Né? No mundo, né, tem a discussão de tributação de grandes fortunas, de heranças, e
O Brasil é um dos 2 únicos países do mundo em que dividendo, em que lucro de empresa não paga imposto de renda, né? Do ponto de vista do peso né, da máquina pública no equilíbrio fiscal, né? Você tem um peso enorme de super salários, né, daqueles salários que excedem o limite constitucional. Isso tem um peso grande na folha do Estado, né? Então, a boa notícia é que talvez, né, uma parte da boa notícia é que talvez seja o momento da gente repensar, né, esse sistema de transferência inversa de renda que o Brasil vive, né? É um Robin Hood às avessas, que é a nossa estrutura tributária. Porque não repensar isso vai ter consequências sociais muito sérias no país. E a outra boa notícia é que eu tenho esperança de que, né, a partir dessa crise, né, as relações econômicas no mundo sejam vistas contra os olhos, né, que se entenda a fragilidade, né, dessa enorme pirâmide que é o capitalismo financeiro, né, de quanto o mundo está vulnerável a isso, né, que se entenda que o que a gente está vivendo é uma crise ambiental. Né, a gente esperava, né, o efeito estufa desgelando os polos, mas a crise ambiental veio de outra maneira. Né, que as cidades têm que ser repensadas, as relações econômicas têm que ser repensadas, as relações humanas têm que ser repensadas. Né, as crises, elas muitas vezes servem para, né, dar um passo à frente. Né, a crise de 29 produziu o estado de bem-estar social. Foi, né, um enorme avanço. Né, o keynesianismo, o welfare state, foi um enorme avanço, né, para o bem-estar né, da humanidade no planeta, em relação ao que se vivia antes da crise de 29, aquele capitalismo do século XIX, de crianças trabalhando, etc. Minha esperança é que o ser humano saia melhor depois dessa história toda. É interessante que, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, né, nessas lives que o CRA-RJ vem fazendo, e a palavra repensar, ela toda hora é falada, repensar as relações, repensar as organizações, o modo de gerir, o modo de gestão dessas organizações, né, para acompanhar essas mudanças. Você vê isso também? Acho que, quer dizer, o primeiro não é nem repensar, antecede isso, é repensar o homem, repensar, né, o que significam as relações de produção, né, o que é economia, né, essa visão né, de que a gente aprende na escola, né, que a boa gestão ela tem que aumentar, né, ela é voltada para aumentar a riqueza do acionista. Né, então, é todo um jogo econômico, lembrando de volta, né, todo um jogo econômico voltado para as grandes empresas que têm seu capital avaliado, né, que tem cotação em bolsa, né, e a boa gestão é fazer a riqueza aumentar. Né, a riqueza aumentar significa a valorização das ações. Isso já deu sinais de que não era por aí na crise de 2008. Né? Eu acho que esse é o grande sinal. E aí repensar o que é economia, né? Aquilo que lá no iniciozinho eu falei, né? A economia é feita pelas pessoas, né? E a produção, né? Na economia, ela não é para gerar dinheiro, ela é para gerar produto. E o produto é alguma coisa feita, né, para o homem se beneficiar dele. Né? A gente trabalha, a gente sai de casa todo dia para trabalhar para o provimento, né? Para poder produzir e gerar aquelas coisas que não são necessárias e úteis. Né? E não para gerar dinheiro por gerar dinheiro. Meio que, né, o ser humano meio que esqueceu isso. Então, para que serve a economia e por quem a economia é feita? Né? A economia é feita por pessoas que saem de casa, acordam de manhã e vão trabalhar e produzem. Né? Isso é o mundo da economia, eu acho que isso vai ter que ser repensado. Isso passa necessariamente por repensar as organizações privadas e as organizações públicas. Né? Repensar o Estado, né? Repensar essa visão do equilíbrio fiscal a todo custo, né? Sem entender que o Estado está a serviço da sociedade, não o contrário, né? Em que a sociedade tem que, né, quantos anos na vida a gente precisa apertar o cinto, precisa apertar o cinto, precisa apertar o cinto, porque o Estado vai quebrar. A gente sempre ouve isso, né? Então, a gente pode dizer... Sempre que aperta o cinto, né? Sempre é, sempre é. Pelo que a gente está conversando aqui, a gente tem que... eu acredito que a gente tem que entender que não é salvar vidas ou economia,
é salvar vidas e economia, porque uma coisa é totalmente ligada à outra, não é versus, né? E. Repito, essa dicotomia não faz nenhum sentido. Isso assim é um delírio. Né? Aquela coisa assim, o cara começa a falar isso, a gente pensa, pô, eu queria tomar esse negócio que esse cara está tomando, porque realmente. Porque assim, economia é feita de vidas. Simples assim. Né? Não adianta salvar a Não são economia sem números, salvar são vidas. vidas. Né? Acabou. É isso. Né? E, Mauro, pelo que você tem acompanhado, cada país tem uma economia, tem um sistema econômico diferente, vive de uma forma diferente, né? Tem diversos níveis de desenvolvimento. Mas do que você tem acompanhado, quais são os destaques que você vê das medidas tomadas pelos governos para combater essa crise, para combater a pandemia? Olha só, basicamente, né, a Europa primeiro e agora os Estados Unidos, né, os Estados também relutou a Demorou, né? Acreditar. Acreditar na pandemia. Sim, os estados abandonaram a ideia de equilíbrio fiscal. Não tem, esquece déficit público, esquece relação dívida-PIB, né? Sim, é entrar com dinheiro para sustentar, então, pagando empresa, pagando pessoas. A gente está falando em mandar dinheiro pelo correio, né? Até porque, quer dizer, essa coisa, né? Se você romper o equilíbrio fiscal, você entra numa esfera inflacionária. Não tem inflação se não tem demanda. Acabou a demanda, é isso. Você precisa manter a economia, né? Voltando a Keynes lá em 1930. Acabou a demanda. Se acabou a demanda, não tem atividade econômica, não tem quem compre. Então não tem jeito, você tem que botar dinheiro. Né? O Estado tem que botar dinheiro para produzir demanda. Isto não vai produzir inflação. Essa comparação entre qualquer dona de casa sabe que você não pode gastar mais do que ganha, né? Que você não pode ficar endividado. O Estado não é uma dona de casa, não é uma família. Né? Qualquer dona de casa sabe disso. E qualquer administrador, falando de uma empresa, qualquer administrador sabe que a lógica da empresa não é bem essa. Qualquer empresa que não estiver endividada não está alavancada. Se ela não está alavancada, ela não está bem gerida. Uma empresa, uma boa empresa, tem passivo. Né? Por quê? Porque ela usa dinheiro do outro para ganhar dinheiro. Né? Essa é a lógica. Se eu tenho um negócio que me rende, né, com 1 milhão, ele me rende 10%, se eu arranjo mais 1 milhão, assim que eu estou ganhando 5% em cima desse outro milhão. Então, diferente de uma família que não pode viver endividada, uma empresa deve viver endividada. Quando você leva essa lógica para o Estado ainda tem o Estado Nacional ainda tem um outro fator. Ele tem um limite de endividamento infinito, praticamente, que é a dívida pública, e mais ainda, ele tem a impressora do dinheiro, ele faz dinheiro. É ele que faz o dinheiro. Então, não depende de receita, ele faz dinheiro. Né? E esse dinheiro, o dinheiro que o Estado joga, ele volta na forma de imposto. Sim. Tá? Então, o dinheiro que ele gasta é um ciclo, ele retorna. Sim. Né? Então, a lógica é outra. Você não pode pensar Estado com a lógica da dona de casa, da família. E os Estados estão revendo isso. As economias desenvolvidas, não só desenvolvidas, a maioria das economias do mundo está revendo essa ideia, né, do liberalismo radical, né, de que precisamos manter o equilíbrio fiscal a todo custo. Isso aí está sendo largamente abandonado pelo mundo. Então, vamos esperar que aqui no Brasil isso aconteça também, porque a gente tem muita gente, são 200 milhões de pessoas, temos muita gente e vamos ter problemas sérios de fome, problemas sociais, problemas humanitários, se continuar nessa levada, né? De violência, né? Temo, né, que isso pode desencadear aí de saques, sei lá. Agora, assim, as sinalizações que a gente está tendo é que essa visão fiscalista está sendo superada, o Estado está revendo essa posição. Tá? A minha preocupação, eu tenho duas preocupações, né? Na medida em que essa visão fiscalista, porque não tem jeito, né? Efetivamente o mundo está mostrando, né? E a evolução da crise está mostrando que não tem como ser sustentada.
Agora, eu tenho duas preocupações. A primeira delas é o timing. Né? Dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. E o segundo é a complexidade de medidas, a complexidade desse amaranhado, entendeu? Porque é uma preocupação muito grande aí você vai fazer, o cara vai fraudar. Bicho, deixa fraudar. Né? Toda política pública tem fraude, toda. Não tem jeito. Você tem que avaliar em qualquer... é aquela história de, tem fulano... a minha faxineira trabalha como diarista e ganha Bolsa Família. É um desvio do Bolsa Família. É verdade. Isso não invalida os 40 milhões de pessoas que saíram da fome com isso. Toda política pública tem distorção. Você tem que avaliar a distorção em contraponto ao benefício. Né? Eu acho que é um momento para a gente não pensar nisso. Né? Eventuais distorções, eventuais pessoas que se apresentem como potenciais ou candidatos a receber benefícios que, na verdade, não tinham, elas vão responder isso depois. É verdade. Bom, esperamos... processo. É verdade. Esperamos um futuro melhor, né, Mauro? Com bastante repensamentos. Eu acho que ele será mais duro durante algum tempo, mas ainda acho que pode ser melhor. Depende da gente. Verdade. Mauro, um prazer ter conversado com você. Ainda tem muita coisa que a gente poderia falar, mas foi um prazer ter conversado com você. Vamos marcar mais uma vez para a gente desenvolver isso, porque, pelo que a gente está vendo, ainda vamos ter bastante coisa para falar nesse pós-crise, né? Com certeza. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Eu sempre falo, eu sou pesquisador e a gente trabalha escrevendo, basicamente. Muitas vezes a gente escreve, as coisas vão ficando na prateleira, né? E a gente, eu sou servidor público, trabalho para o governo federal. E não ganho para botar coisa na prateleira, né? Eu ganho para produzir. Momento jabá, posso fazer um jabazinho, uma propaganda? Pode, claro. Interessar por pequena empresa, que isso aqui é um livro que a gente escreveu lá no IPEA, chama-se Um Pirilampo no Porão, um pouco de luz nos dilemas da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no Brasil. É uma análise que a gente faz, a origem desse pensamento todo, né, que tem uma avaliação do que é esse universo, esse mundo tão pouco estudado das pequenas empresas no Brasil. Né? Por isso que é um pirilampo no porão, porque assim, é um lugar escuro, mas que é a base da economia. E o livro está para download grátis lá no site do IPEA. Quem quiser o livro, né, www.ipeia.gov.br, entra lá em publicações, pirilampo, ele aparece, download em e-book, PDF, né, para quem interessar, uma reflexão aí sobre esse mundo que é quem por enquanto está pagando essa conta. Verdade. Bom, e para quem está em isolamento social, a capacitação é imprescindível, então o e-book gratuito vai ser ótimo para entender um pouquinho disso. Mas você vai precisar fazer um novo capítulo, hein? Porque depois dessa crise tem que ter um novo capítulo, hein, Mauro? Tem que dar uma atualizada. Vai ter que vir a terceira edição. Está na segunda, vai ter que vir a terceira. Verdade, Mauro. Muito obrigada, um prazer, tá? Obrigadíssimo a vocês, obrigado ao conselho aí pelo convite, pela oportunidade. Um abraço ao pessoal todo aí do CRA. Um abraço. Valeu, um abraço, tchau. Bom, e você que acompanhou a gente até aqui, não se esqueça que amanhã teremos mais uma live. Vamos falar sobre mercado de trabalho nessa época de coronavírus, nessa época de pandemia, com o administrador Wagner Tales. Não esquece, não. Amanhã, 10 horas. Até a próxima, gente.